Eu peço desculpa a vocês pelos últimos áudios, como tem sido, mas eu acho que esse vídeo vocês vão ter um áudio, dá pra captar aqui todos os barulhos possíveis, porque eu tô dentro do carro, né, gravando esse vídeo. O Palmeiras acabou de perder para o Botafogo. Eu não tenho dúvida que alguns torcedores palmeirenses, eles estão muito tristes com essa derrota, mas é verdade que talvez uma vitória também não fosse o melhor resultado para o momento do campeonato. Vou explicar para vocês. Para esse momento do campeonato, eu acho que trazer a responsabilidade de ser o líder com uma margem significativa de pontos não seja tão oportuno. Talvez tá próximo à liderança, não deixar também ficar muito longe o Botafogo e o Flamengo, que a gente sabe que eu acho que a disputa vai ser entre o Botafogo, Flamengo e Palmeiras esse ano, mais uma vez, né? Então não deixar o Botafogo e o Flamengo ficarem muito longe. 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos. Eu acho que 5 pontos já é muito, mas 3 ou 4 pontos, ou 1 ponto, ou a pontuação igual, como seria se fosse um empate, né? Por quê? Porque é uma responsabilidade muito grande, nesse momento da competição, ser líder. Trazer esse peso da liderança nesse momento da competição é uma responsabilidade. E é uma responsabilidade que eu acho que o time não precisa ter agora, que é a de manter uma liderança. Não precisa dessa responsabilidade agora. Pode disputar essa liderança, continuar disputando ela como primeiro, ou como segundo, ou como terceiro, quarto, mas assim, ou se for quarto, mas com uma margem não tão distante, 5 ou 6 pontos, talvez já não seja tão, né, já seja uma margem assim, eu acho que muito elástica. Então, ou 2 pontos, 1 ponto, ou então os pontos iguais, como seria hoje se tivesse empatado. Dadas as condições do jogo, porque o Palmeiras criou muitas chances. Vendo o resultado, você imagina que o Botafogo... assim, a proposta de jogo do Botafogo foi muito segura. É claro, assim, observando o jogo, você imaginou que em algum momento o Botafogo poderia... Quem estava assistindo o jogo sabia que o Botafogo a qualquer momento poderia fazer um gol. Assim como o Palmeiras perdeu várias chances, inclusive. Então, dadas as condições do jogo, é de se entristecer um pouco pela quantidade de chances criadas. Mas o Palmeiras não jogou mal. Eu não acho também que o Abel demorou para mexer, eu não acho. Mas analisando a forma como as substituições foram feitas, o que parece é que ganhando ou perdendo, os jogadores que entraram, eles entrariam. Eu acho que se o Palmeiras tivesse feito 1-0, ou tivesse feito 2-0, ou 3-0, ou tivesse ficado 0-0, ou tivesse tomado o gol que tomou, ele colocaria o Felipe Anderson, ele colocaria o Maurício e ele colocaria o Dudu. Já poderia ter colocado, no segundo tempo, ele já poderia ter começado com esses jogadores, né? Mas para fazer um teste também, mas é porque, pelo que parece, ele já colocaria esses atletas, né? Então, no segundo tempo, ele já poderia ter vindo diferente, mas também tudo bem. Eu acho que a coisa boa do jogo foi o Felipe Anderson. Assim, a gente precisa de mais tempo vendo ele jogar futebol. Mas o que me pareceu é que tem um refino. Sabe aquele refino? Quando você joga a bola, que já domina de um jeito diferente, que você sabe que é diferenciado. Foi a impressão que eu tive com o Felipe Anderson. Só, agora é claro, veio de um outro campeonato, no outro momento da temporada, vai precisar se ambientar ainda ao coletivo, vai precisar compreender o que o Abel vai pedir dele no jogo. Eu acho que o Gabriel Menino também é um jogador que, assim, o Gabriel Menino surgiu no Palmeiras, ele surgiu como um das revelações do time, né? Então, ele, assim, o que se esperava dele é que ele jogasse em um grande clube da Europa. E ele tem, assim, quem é torcedor do Palmeiras sabe que ele tem futebol, porque ele joga bem. Só que o que acontece com o Gabriel é que, assim, o que eu sinto, que ele não é um jogador que consegue lidar bem com o Gabriel Menino, né? Que ele não é um jogador que consegue lidar bem com a coadjuvância. É uma coisa que eu percebo dele. Que se você entregar a responsabilidade para ele em um jogo grande, ele consegue abraçar essa responsabilidade e corresponder bem, mas com a coadjuvância ele não consegue lidar. E eu acho que tem alguns jogadores que são assim mesmo. Tem jogador que você diz assim mesmo, vai lá e resolve. E aí o cara aparece, porque ele precisa se sentir responsável. Tem outros jogadores que, se você tirar isso dele, da responsabilidade dos momentos decisivos, o jogador some, amofina. E eu acho que é um pouco do que acontece com o Gabriel Menino. E algumas outras coisas dele é o fato de que ele em algum momento do jogo, parece que ele desliga, pô. Ele consegue clarear a jogada de um jeito que você fica assim, caralho, o Gabriel Menino. E no lance seguinte ele apaga. Ele clareia a jogada um absurdo. E no lance seguinte ele dá a bola de presente, ajeita a bola pro adversário. Inclusive o Palmeiras ia tomando um gol hoje assim, né? Ele clareou a jogada e depois soltou a bola pro jogador do Botafogo. São as coisas que o Gabriel Menino faz, que são
que eu acho que são falhas que deveriam ter sido corrigidas na base, mas que não foram corrigidas, não sei por que razão, mas ele tá no futebol profissional. E por que eu acho que são falhas que deveriam ser corrigidas na base? Porque são falhas sistêmicas, elas não são observadas uma vez só. Não é que ele faz isso uma vez, é porque é recorrente que ele tenha esses mesmos lapsos de esquecer que ele tá em campo. E por que razão? Eu não faço ideia, né? Mas, quer dizer, eu não faço ideia, mas eu acho que possa ser uma falha que venha da base. Felipe Anderson jogou muito bem, o Flaco também eu acho que jogou muito bem. O Rony é um jogador que, assim, é o Rony, né? Então, é corredor, ele sai quando ele termina o jogo, ele tá exausto, ele tá muito cansado, muito suado, porque se entrega muito. Consegue resolver algumas situações em algum momento do jogo, mas assim, carece, é um jogador limitado, né? E eu falo limitado, assim, em muitos aspectos, né? Porque eu acho que até um pouco mais de raciocínio para ele conseguir executar alguns comandos dentro de campo, eu acho que seria comandos que eu digo, os comandos do próprio corpo, as técnicas do corpo, né? Eu acho que seriam, assim, que potencializariam algumas qualidades que ele já tem. Que eu acho que algumas tomadas de decisão do Rony são muito comprometidas, assim, observando, né? Tem coisas que ele faz e você fica assim, como é que pode? O mesmo jogador que faz uma bicicleta como essa, quer dizer, que tem um domínio técnico da execução de uma ação com o corpo, não consegue fazer essa outra coisa? Essa conta não fecha. Mas enfim, é o Rony, né? Felipe Anderson entrou muito bem e o que preocupa a gente é o que a gente sabe. É o Estevão. Ou Estevão. E aí preocupa. A lesão do garoto preocupa. Quando ele sofreu a lesão, eu acho que eu senti mais a lesão dele do que o gol que o Tiquinho fez. Muito mais. Quando eu vi o moleque caído, botando a mão no chão, no campo, que ele não conseguia levantar, eu falei assim, caralho, fudeu. Não que o Palmeiras não tenha bons jogadores, não que não tenha um sistema que favoreça todo o coletivo, não que não seja um time competitivo, mas é porque do bolo, a cereja é o Estevão. Lá ele, né? A cereja é ele, porque é o diferencial técnico, é o toque que é diferente. É a bola que você sabe que você vai entregar pra ele e ele vai tirar alguma coisa dali que é diferenciada, porque o moleque é muito diferente, não tem o que fazer. Eu acho que talvez ir pro Chelsea não fosse o melhor caminho pra ele, eu acho. Porque eu acho que a Premier League é uma liga muito difícil de ser jogada, muito difícil de ser disputada. Mas eu não acho só isso. Além de ser uma liga difícil de ser disputada, eu acho que ele vai chegar no time que não tá organizado, como o Palmeiras é. Ele vai chegar no time que tá se montando. Então o Chelsea fez um monte de contratação, tem um monte de jogador, mas assim, ainda não sabe como é que vai dispor esses jogadores no sistema tático que favoreça a todos e que coloca a equipe numa condição de disputa de coisas maiores na temporada, que vai vir, né? No caso. E que aí, mas assim, tem um tempo ainda, ele vai ficar no Palmeiras um tempo, tal. Então assim, mas eu tô falando isso pensando no futuro do jogador, né? Então, eu acho que talvez não fosse o melhor caminho para ele. Mas para onde? Esse é o ponto. Para onde ir? Barcelona? Bayern? Bayern não é o perfil de contratação do Bayern. Barcelona é um perfil de contratação, mas não está em condição. Também seria um desastre, porque o Barcelona hoje é um cemitério de bons jogadores. Sei, assim, outro time, um time talvez a Itália não. Talvez não tivesse nem outro time também para ir. Então tinha o PSG, mas o PSG a gente sabe como é que é. Mas assim, é um time que é um novo projeto, a gente não sabe como é que vai ser seu Mbappé. Mas falando mais sobre a gestão de carreira do atleta, né? Agora o fato é que ele precisa chegar na Europa e fazer um trabalho para o ganho de massa muscular. Acho que isso é evidente, né? Hoje teve uma bola, inclusive. Na velocidade ele ganha. Na velocidade não tem o que fazer. Se ele der o tapa, não pega. Só que se ele for na disputa de corpo, ele não ganha. Pela agilidade, ele consegue desarmar. Porque ele é muito ágil, ele é muito rápido. Então ele faz muitos gols assim, que ele tá no ataque, ele desarma, corta pra cá, bate, faz o gol. Só que quando vai pra disputa de corpo, ele não consegue, porque precisa ter um trabalho que consiga reforçar a massa muscular do garoto, quando ele chegar na Europa. Então quando ele caiu hoje, eu fiquei desesperado. Eu fiquei, cara, fudeu, porra. Tem jeito, tá? É essência. Quando ele caiu hoje, eu falei assim, caralho, meu irmão, fudeu. Porque ele é o diferencial do time. É claro que outros jogadores estão chegando. O Maurício entrou, o Dudu entrou, o Felipe Anderson entrou. O Maurício entrou, a gente não teve tempo suficiente pra ver, né? É lá ele, né? Ele entrando bem e tal. Mas assim, a gente não teve tempo suficiente pra ver o futebol dele ainda. Mas o Felipe Anderson, com alguns poucos toques na bola, a gente já conseguiu mensurar ali alguma coisa pra criar uma expectativa mesmo, assim. Olha, eu acho que trocou a camisa nova, a camisa que era do Hendrick e tal, né? O Dudu entrou. O Dudu é muito diferente, né, gente? Não tem o que fazer, né? Teve todo o problema que teve com a diretoria, teve todo o problema que teve com a torcida.
Mas assim, o Dudu muito diferente também, recebendo a bola por onde ele recebeu, né? Ele conseguiu fazer algumas jogadas para limpar, para jogar na área e tal. É um jogador que precisa, é um ídolo da torcida, não tem o que fazer. Então, assim, um resultado que não é um resultado, assim, não dá para ficar triste pela forma como foi o jogo. Mas analisando todo o contexto do campeonato, o momento do campeonato, o que vai acontecer, então não dá para ficar tão triste assim. Eu acho que o empate seria, eu acho que o torcedor palmeirense hoje, com o empate, ele estaria satisfeito. Com a vitória, eu não sei se estaria tanto. Porque você já ia, eita, vamos ter que manter a liderança. E é o Palmeiras. Então é uma responsabilidade que talvez não seja necessária. E agora o confronto fora de campo, né? É o confronto fora de campo, que é o John Textor e a Leila, presidenta maravilhosa. Até o tempo desse a gente tava escorraçando e tal. Mas o futebol é isso. O futebol é cítrico, a gente sabe, né? Então, é o extracampo. Porque esse extracampo do John Textor com a Leila, ele tá dando um contorno, assim, uma mana para esse jogo, que é uma mana de muita expectativa. Hoje, no lugar que eu tava, por exemplo, assistindo o jogo, tinha torcedores do Botafogo, tinha torcedores do Palmeiras e tinha muitos outros torcedores que estavam querendo ver o jogo, pela dimensão que ele se tornou nos últimos tempos, sabe? Então tinha muita gente querendo ver esse jogo, para saber como é que ia ser. E não só por esse jogo, porque a gente sabe que o Palmeiras vai enfrentar o Botafogo na Libertadores, em uma fase de mata-mata da competição. Então, o tempero que o John Textor põe, e a Leila também, porque a Leila responde, tá? Porque ela é afrontosa mesmo, tá? O tempero que o tempero que o John Textor põe, que a Leila põe, faz o jogo ser uma coisa ainda mais aguardada. A gente espera o jogo, a gente quer ver como é que é. O torcedor do Palmeiras hoje, inclusive, estava num jogo como esse, por exemplo, assim, que nem é um momento decisivo da temporada, mas assim, o que o jogo, o que esse confronto tem representado no momento, o torcedor do Palmeiras estava, os torcedores palmeirenses hoje de onde eu tava, né? Todos estavam assim, caralho, como é que vai ser? Esperando, com expectativa pro jogo. Os torcedores do Botafogo, que inclusive tinham muitos, eu fiquei surpreso. Os torcedores, isso não tô desmerecendo o Botafogo, tá, de forma alguma. Mas assim, não era tão comum até um tempo atrás a gente ver torcedores do Botafogo. Eu, por exemplo, só conhecia um a minha vida inteira. Que eu nem sei como foi que ele virou torcedor do Botafogo. Mas até então, quem é que sabe como foi que eu virei palmeirense? Nem eu sei, né? Então, tinham muitos torcedores do Botafogo. E todos estavam muito ansiosos e numa expectativa gigante pelo confronto. Pelos contornos que ele tem tomado, pelas formas que ele tem tomado no extracampo. Mas não só no extracampo. A temporada passada teve o 4-3, que o Palmeiras virou, tal. E foi um jogo que marcou, talvez, né, o título da competição. Esse jogo agora, que também é um jogo que seria importante para assumir uma liderança. E vai ter o confronto da Libertadores, que eu acho que é um dos principais confrontos. E o que o John Textor faz? Vamos botar a Leila na fogueira. E o que a Leila faz? Não vamos ficar calado. Então, pode ser que a gente esteja vendo, porque assim, os grandes confrontos, eles se formam no percurso de uma história. Um grande confronto nasceu o grande confronto. Em algum momento ele era só um confronto. Depois ele passou a ser grande, depois ele passou a ser um clássico. Talvez a gente esteja vendo aí, assim, a gente esteja vendo uma história ser construída de um dos possíveis maiores clássicos interestaduais do futebol brasileiro. Mas é claro, afirmar isso agora é muito complicado, porque a gente não sabe como é que vai ser a história, né? Porque muita coisa pode acontecer, né? Então, o confronto de fase decisiva da Libertadores, quer dizer, de mata-mata, aí o bicho vai pegar. Porque é mata-mata, porque é Libertadores, porque tem uma história recente, porque tem um extracampo que é significativo para as duas equipes, o momento das duas equipes, porque teve essa partida hoje, porque o Palmeiras perdeu essa partida de hoje. Então eu acho que vai ser um jogo que promete demais. Promete bastante. E a gente vai estar aqui para comentar esse jogo, com certeza, porque você vai ver muitas coisas do meu canal. E uma delas vai ser Palmeiras e futebol. Olha só, eu queria agradecer a você que está vendo esse vídeo. Queria pedir para você compartilhar, curtir, mandar para os seus amigos, marcar pessoas. E eu queria também agradecer a você porque a gente bateu 10 mil inscritos. E eu estou muito satisfeito. Estou muito feliz com esses números. E se não fossem vocês, possivelmente a gente não teria esses números. Então eu quero agradecer demais a você que me assiste.
Eu quero dizer que a minha intenção aqui nessa plataforma é desenvolver uma comunidade, é me aproximar de vocês, porque eu acho que mais do que tudo que a internet proporciona pra gente, a proximidade e o reconhecer outras trajetórias e histórias de vida é uma coisa fascinante. Então, estando aqui em Natal e conhecendo algumas pessoas que me seguem, suas histórias de vida, as suas crenças, as suas trajetórias, as suas formas de ver o mundo, isso me satisfaz demais. E saber que pessoas assim me acompanham me deixa ainda mais satisfeito e ainda mais feliz. Não basta só ter audiência, ter uma audiência de qualidade. E na qualidade, naqueles que são a situação, aqueles que corroboram com o que você pensa, que suplementam o que você pensa, não complementam, suplementam o que você pensa, e a qualidade naqueles que discordam completamente do que você fala. Porque uma oposição de qualidade, ela é muito oportuna. Então, para você que discorda também dos meus vídeos, da forma que eu vejo, da forma como eu entendo as coisas, se sinta confortável, para que dentro da sua discordância a gente consiga construir algo com qualidade, evidentemente. Porque se for para discordar, para falar merda, vai tomar bloco. Eu tenho que fazer. Mas com a discordância de extrema, que eu acho que é o que a maioria das pessoas aqui, né, as que discordam, todas são com muita qualidade, então todas se sintam muito bem-vindas, todas, e você que é meu seguidor, ainda mais bem-vindo. Queria dar um abraço em você, não posso, mas se você me encontrar na rua, fala comigo, teu covarde, porque eu vou falar com você, cara. Eu vou te abraçar. Muito obrigado, Neo. Muito obrigado pelos 10 mil seguidores. Segue, curte, comenta, compartilha, manda pros seus amigos, faz aquela, teu covarde. Não tem jeito.